Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo 121, né? O Salmo 121, ele traz como título o seguinte: Deus, o fiel guardador dos homens. Você sabia que nós temos um guardador? Além do Espírito Santo que habita em nós, né? O Senhor, ele nos guarda. A Bíblia diz que ele nos guarda, ele nos protege. Deus é o nosso fiel guardador. Não é dinheiro, não são posses, né? Não é uma casa toda cheia de grade, não é um condomínio fechado. Quem nos guarda é o Senhor. E a palavra diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. E certo que não dormitirá, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém? Muitas vezes a gente pega o Salmo 121, o Salmo 139, o Salmo 91, né? Esse Salmo 23, e muitas vezes a gente acaba lendo, acostumando, memorizando e não muitas vezes entendendo a profundidade da palavra de Deus. E a gente só passa a entender de fato quando a gente vivencia situações e que esta palavra, ela realmente, ela é viva e eficaz nas nossas vidas. Queridos, o Salmo 121, ele trata, né, da confiança e da segurança em Deus. Davi, quando ele fez esse salmo, ele escreveu esse salmo, ele estava num momento muito atribulado da vida dele, ele estava vivenciando uma perda, né? Ele tinha perdido ali o seu último amigo. Você imagine, perdeu o seu último amigo, e ele naquele momento de desespero, de angústia, né? De questionamento, ele teve a confiança e a convicção de que, de fato, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos dá a segurança devida. E aí eu coloquei alguns pontos que a gente vai trabalhar, né, compartilhar, destrinchar a respeito do Salmo 121, porque verdadeiramente hoje eu vivi o Salmo 121. Conheço o Salmo 121, muitas vezes a gente até fala, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas quando a gente passa a viver esta palavra na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente passa a valorizar mais a palavra de Deus. Mas o Salmo 121, ele diz assim, ele traz algumas características importantes, né? Que Deus falou ao meu coração nesta noite. A primeira consideração, né, eu até copiei, diz assim: não há nenhuma dificuldade em que ele não nos ajudará a superar em nenhum momento de tristeza que ele não irá nos apoiar. Eu não sei qual é a tristeza que está no seu coração, eu não sei qual é a insegurança que está no seu coração, eu não sei qual é a dor, mas o Salmo 121, ele nos dá essa convicção de que o Senhor está conosco, ele nos apoia em qualquer circunstância. Interessante também é que o Salmo 121, ele traz algo bem interessante. Ele é a nossa defesa, diz que o Senhor é o nosso defensor, ele é o nosso guardador, ele é quem nos guarda, ele é a minha defesa, a sua defesa. Ele é o nosso advogado fiel. Seja qual for a causa que nós colocarmos diante dele, é causa ganha. É causa ganha.
Não tenha medo, né? Não fique pensando, meu Deus, será que eu vou ganhar essa causa? Eu não sei qual é, mas o Senhor está dizendo nessa noite que aquilo que você colocou nas mãos dele, ele é o seu defensor. Ele está lhe dando a convicção e a certeza de que você já é mais do que vencedor e ele já ganhou essa causa por você. Diz mais o Salmo 121, ele nos protegerá de todo o mal, mas é de todo, não são de alguns, é de todo o mal. Ele garantirá a segurança da nossa alma, não só do nosso corpo, mas da nossa alma, das nossas emoções. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor guarda a nossa alma. A nossa alma, que a gente às vezes diz, meu Deus, hoje eu tô triste, eu tô angustiado, eu tô, né, preocupado. São as emoções. E o Senhor, ele, além dele nos dar segurança, ele não só guarda o nosso corpo, guarda o nosso espírito, porque foi ele quem nos deu, mas também ele guarda a nossa alma. E outra coisa, o Senhor não dorme, ele não vacila. Enquanto eu e você dormimos, a Bíblia diz que o Senhor está diuturnamente velando por mim, por você e pelos nossos. Verdadeiramente, a Bíblia diz: se o Senhor não guardar, em vão vigia os sentinelas. Eu aprendi hoje, de fato, eu já sabia, mas eu aprendi hoje, de fato, que não somos nós que protegemos os nossos. Não é eu, nem você que protege filho, protege marido, protege pai, protege mãe. Nós oramos, colocamos diante do Senhor e é Ele quem nos guarda. Outra característica do Salmo 121 que eu aprendi é o que está lá dizendo o seguinte, em Provérbios, né, complementando o Salmo 121, Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz o seguinte, os seus olhos, os olhos do Senhor, estão em toda parte e atentos a tudo que acontece. Olha que maravilha! Ele está atento a tudo, a tudo. Deus não dorme, Deus não vacila. E diz o seguinte, nessa sombra, a Bíblia diz que nossa sombra, né? De dia o sol não nos amolecerá, e de noite a lua também não nos incomodará, porque ele está diuturnamente ao nosso redor. Quando a gente fala de sombra, você se separa da sua sombra? Não tem como, não é? Não tem como. Aonde a gente vai, a nossa sombra, eu estou aqui falando e eu estou vendo minhas mãos aqui se mexendo no local pela minha sombra, né? Então, assim é o Senhor, assim como a sua sombra não tem como se desvencilhar de você, assim é o Senhor em nossas vidas. Ele está ao nosso redor, como a sombra. E diz aqui, essa é uma ideia de que a gente pensa que o Senhor, por um momento, nos deixa, ele não nos deixa. Ele não deixa nem a mim, nem você. Em Romanos 8, 35, versículo 33, diz assim, que nada nos separará do amor de Deus. Nada, nem a morte, nem a tristeza, nem a angústia, nem dor. Nada nos separará. E o Salmo 121 confirma isso. Salmo 121, ele diz, ele entrelaça o Romanos 8, 35, com esse texto que diz que não importa as circunstâncias, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Seja qual for a situação, nada vai nos separar. E o Salmo 121, ele nos dá a certeza que só o Senhor pode nos socorrer em meio a lutas, desafios das nossas vidas. E hoje, de fato, né, eu estou compartilhando o Salmo 121, porque o Salmo 121, ele nunca foi tão autêntico na minha vida como foi hoje. E aí vem o testemunho, né? Há umas 2 semanas, a semana passada, eu recebi uma mensagem de Glauber, né? Me dando os pêsames
pela morte. Irmã, meus pêsames, né? Aí eu mandei a mensagem para ele, eu disse, por quê? Glauber está lembrado, né? E aí ele disse, não, porque me disseram que a sua mãe tinha falecido. E eu disse bem assim, não, graças a Deus ela está bem. Alguns irmãos sabem que minha mãe, ela tem Alzheimer, né? E ela não é doente, ela não vive doente, ela simplesmente tem uma demência e requer muito cuidado. E naquele momento, Glauber, eu entendi no reino do Espírito de que o Senhor estava me incomodando a interceder mais por a minha mãe. E eu disse assim, Senhor, minha mãe, será que o Senhor vai levar minha mãe esse ano? Será que minha mãe vai morrer? Né? Eu acho que o Senhor está nos preparando. E eu comecei a orar de forma muito intensa por minha mãe. E nessa intensidade da oração, eu sentia muita paz no meu coração. Eu dizia assim, Senhor, mesmo que o Senhor leve, né, maninha, eu sei que minha mãe já está salva, graças a Deus, o nome dela já está escrito no livro da vida, mas eu quero entregar minha mãe diante de ti. E assim eu fiz. E assim, Deus, ele tem eu tenho tido o privilégio, né? Para mim isso é um privilégio. Deus falar comigo em sonhos, Deus me mostrar situações em sonhos, porque a Bíblia diz lá em Oséias que o Senhor revela os segredos dele para os seus. A gente só precisa pedir sabedoria e discernimento. Eu lembro que uma vez o pastor Luciano Subirá, eu ouvi numa ministração dele, e ele compartilhou uma experiência de um irmão lá da igreja dele, que diz assim, é até uma ministração que eu aconselho os irmãos a ouvirem, que fala sobre ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E esse irmão, só para complementar, ele disse assim, pastor, eu vejo Deus falando com o senhor, Deus usando irmão, Deus falando, mas eu acho que Deus não fala comigo. Eu acho que eu sou surdo. Não tem as dificuldades, né? Tem gente que é mudo, tem gente que... Eu acho que eu sou surdo espiritualmente, porque eu não ouço Deus falar comigo. E o pastor Luciano Subirá disse assim para ele, como tem sido a sua vida? Aí ele disse, minha vida tem sido normal, né? E o Espírito Santo falou para o pastor Luciano Subirá, pergunta a ele, o que é que ele faz quando eu acordo ele às 3 horas da manhã? E o pastor Luciano Subirá diz assim, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o que é que você faz quando você acorda todos os dias às 3 horas da manhã? Ele tomou um susto, ele disse, como é que o senhor sabe que eu acordo às 3 horas da manhã? Ele disse, me responda. Ele disse, pastor, tem dias, semanas, meses, que todo dia, às 3 horas da manhã, eu acordo. Eu acordo e não sei por que é que eu acordo. E o pastor disse, o que é que você faz? Ele disse, eu olho para o relógio 3 horas da manhã, eu viro para o outro lado e durmo. E o pastor Luciano Subirá disse, rapaz, você não entendeu que Deus está chamando você para orar? Você que está com o coração endurecido para obedecer aquilo que o Senhor tem lhe dado. E louvado seja Deus, né? Que Deus ele tem ministrado na minha vida através do sonho. E desde quando o Glauber falou comigo a respeito da minha mãe, me dando os pêsames, eu disse a Deus, Senhor, guarda, protege. E essa noite passada, Deus me deu um sonho onde eu e minha família, meu pai, minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, sobrinhas, toda a minha família, estávamos numa roça. E na roça do meu pai, só que era uma roça bem antiga que ele tinha lá em Casa Nova. E todos estavam na roça e disseram o seguinte, vamos dormir, é hora de dormir, tá tarde. Todo mundo se acomodou e eu fui até a cozinha. Quando eu fui até a cozinha, entrou um tigre, um animal feroz, na casa. E eu simplesmente me assustei, tentei combater, peguei um bocado de pau, tentei defender a minha família. Mas consegui sair de perto desse tigre, avisei a todo mundo que saísse da casa e todo mundo entrasse no carro. O carro de meu pai
Ele é um carro de cabine dupla que tem uma carroceria. Nós somos, só netos são 12. Você imagine, 4 filhas, 3 genros, meu pai e minha mãe, tudo dentro desse carro. Foi espiritualmente falando, coube todo mundo. E naquele momento, eu sozinha, lutando contra o tigre, e consegui chegar até o carro. E meu pai disse assim, vamos até lá na beira do rio, dentro do carro, avisar as outras pessoas que tem um tigre, que tem um animal feroz, para eles tomarem cuidado. E meu pai saiu com todo mundo dentro do carro, foi até a beira do rio, e de longe nós avistamos, e eu avistei o tigre, mas no meio do tigre, no local onde as vacas ficam, tinha um leão. E esse leão não deixava o tigre comer as vacas. E eu liguei assim, eu disse, mas meu Deus, agora é um leão e um tigre, e agora? E eu via literalmente o leão tangindo o tigre, protegendo as vacas. Eu não tive o discernimento na hora. Nessa hora eu acordei assustada, às 12h47 da madrugada, pedi a Deus uma sabedoria, discernimento. O Senhor disse para mim, ora, intercede pelos seus. Intercede. Clama a mim, intercede. E eu pedi uma palavra a Deus e Deus me deu lá no livro de Sofonias. Orei aquela palavra, intercedi, fiquei até as 2h da manhã orando por minha família, orando pelos meus, orando, né, no meu caderno de oração. Amanheci, compartilhei com minhas irmãs, disse, esteja em oração. As meninas disseram, eita, Cláudia, quando Deus fala com você em sonho, a gente tem que estar todo mundo alerta, porque Deus está mostrando alguma coisa. Eu disse, todo mundo entra no clamor, porque Deus mostrou algo, eu não entendi, mas que Ele pediu que nós orássemos, porque Ele quer cuidar, Ele está protegendo. Não sei o que é. E às 9h30 da manhã, queridas e queridos, eu recebi uma ligação do meu pai, dizendo o seguinte, chamando meu filho, mas o do meio, para socorrer ele, porque o carro dele tinha parado, a bateria lá parou de vez, e ele estava, vocês sabem ali, não tem aquela avenida, que tem aquela avenida do Bodódromo, que vai direto do José Maria, mas a outra, que vai entrar lá naquele posto Sabel, uma avenida bem grande. E meu pai saiu de casa com minha mãe, às 9h30 da manhã, simplesmente ia trocar a bateria do carro, mas ficou ali, naquela localização. Eu não sei se é um bairrozinho ali na Coab, que já pega a Coab com aquele bairro da igreja Emanuel. Ficou ali, mais ou menos. Meu pai liga para meu filho, Gabriel, você está onde? Meu filho, venha me socorrer. Aí meu pai, Gabriel disse, eu estou indo. Ele disse, enquanto você está chegando, eu vou tirando a bateria do carro. Ele disse, vó, tá onde? Sua avó está aqui comigo. Meu filho disse, vó, não tira a bateria do carro, que eu estou chegando. Quando eu chegar, o senhor faz isso. Mas meu pai não obedeceu. Meu pai pegou minha mãe, colocou do lado dele e simplesmente foi tirar a bateria do carro dele. O tempo que ele baixou a cabeça e levantou, minha mãe desapareceu. Ela saiu e meu pai não sabia para onde minha mãe tinha ido. Imediatamente ele liga para meu filho e diz assim, Gabriel, a situação mudou. O problema agora é outro. Eu perdi a sua avó. Sua avó desapareceu. Minha mãe tem Alzheimer. Minha mãe não tem noção quem é ela, não tem noção de onde ela está. Naquele momento, queridos, Deus disse assim para mim, não se desespere. Eu sou o guarda, eu protejo. Mas eu tenho propósitos para você e sua família. Eu quero mostrar que eu sou Deus. E naquele momento, Deus, todo mundo ficou angustiado. O Senhor disse, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar na sua casa orando, intercedendo.
entra em contato com a irmã tal, ele me disse o nome da irmã, que é uma companheira de oração minha, e ela vai lhe dar a resposta que você está precisando. Não se preocupe. Quando eu liguei para a irmã, ela disse assim para mim, compartilhei. Deus fala, queridos. Quais são as conexões? Eu abro um parêntese aqui. A quem você tem socorrido depois de Deus? A quem você tem pedido socorro? A gente precisa estar conectados. A gente precisa ter parceiros de oração. A gente não pode viver sozinho e sozinha no mundo. A própria Bíblia diz que não é bom que estejamos sós, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E eu liguei para essa irmã, compartilhei com ela, ela disse bem assim, irmã, vamos agora orar o Salmo 121. Oh, queridos, foi o mesmo salmo que Deus tinha me dado. E ela disse assim, não se preocupe, minha irmã, porque a sua mãe, Deus está me mostrando que até a 1h da tarde, ou antes disso, vocês irão encontrar. E Deus está colocando anjos ao redor dela, protegendo. E Deus vai colocar pessoas, 2 pessoas, para cuidar dela enquanto vocês não chegam. E Deus está me mostrando colunas de fogo ao redor da sua mãe. Naquele momento eu dobrei o joelho, eu orando aqui e ela lá da casa dela. E eu acreditei verdadeiramente que se o Senhor não guardar, em vão vigia os sentinelas. O Salmo 121, ele foi real hoje na vida da minha família. E nós ficamos 9h30, 10, 10h30, 11 horas à procura de minha mãe. A angústia que eu tinha era o seguinte, minha mãe atravessar aquela avenida 7 de setembro, porque ela não tem noção, mas Deus cuida. Tomamos a decisão, aciona a rede social, coloca aí todo mundo, passa para a polícia, para todo mundo. E assim nós fizemos. Queridos, eu não tinha noção do quanto Deus ele envolve pessoas a nosso favor. Ele move pessoas que nem conhecem você, mas por causa de você, ele faz pessoas agirem ao seu favor. Às 11h45 da manhã, minha sobrinha recebe uma ligação dizendo que minha mãe foi vista no bairro Vila Eulália. Depois do José e Maria, na rua 40. Eu disse bem assim, como é que pode? Minha mãe atravessou a Avenida 7 de Setembro. Quando Deus disse que estava colocando anjos e estava protegendo minha mãe com colunas de fogo, eu entendi que foi naquele momento que uma mulher de 68 anos, sem noção de nada, atravessar uma avenida, uma via daquela, sem um carro tocar nela, sem ninguém falar nada com minha mãe. E quando foi às 11h45, essa mulher ligou. Imediatamente, meu filho e minha irmã foram procurar na Vila Eulália toda, rodaram e mostraram, vocês viram essa senhora? Vocês viram essa senhora? E nós estávamos procurando Vila Mocó, Vila Integração, Areia Branca, todo mundo acionou. Era a polícia envolvida, era todo mundo envolvido, porque a gente tem familiar dentro dessa área e todo mundo se mobilizou. Às 12h10, meu filho recebeu, minha irmã recebeu uma ligação de um lava-jato dizendo que, olha, essa mulher que vocês mostraram a foto, nós conseguimos encontrá-la. Ela está aqui no lava-jato e venha pegar. Sabe quando Deus disse que estaria colocando 2 pessoas para cuidar de minha mãe, e ele colocou. Deus é fiel. Deus pegou uma mulher que viu minha mãe, levou até o lava-jato. O homem do lava-jato viu que minha mãe estava quietinha, porque ela estava andando desde 9h30 da noite. 9h30 da manhã.
abriu um carro, ligou o ar-condicionado do carro, deixou minha mãe nesse ar-condicionado, tomando aquele azinho, serviu minha mãe de água, ainda deram um pirulito para minha mãe. Quando nós conseguimos encontrar minha mãe, e a gente verdadeiramente entendemos que o Senhor, Ele eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus, vem do Senhor. Ele é o meu socorro, Ele é o seu socorro. Não se desespere, não se angustie. Porque quando nós temos a convicção de que Deus está no controle, em momento algum, eu estava apreensiva, mas eu não estava com medo de que nada acontecesse com minha mãe, porque Deus tinha dito na palavra dele que ele iria cuidar. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol. Gente, manhã ficou no sol o tempo todo. E ela está bem. Quando ela chegou em casa e nós fomos agradecer, Deus deu um momento de lucidez para minha mãe. Deus deu um momento, Deus tirou o Alzheimer dela naquele momento. E eu disse para ela, eu disse, maninha, como foi que a senhora atravessou aquela avenida? Ela olhou para mim e disse bem assim, foi Deus, minha filha, só Deus. Ela disse assim para mim, ela disse assim, manhã, Deus estava me acompanhando, minha filha, Deus estava, naquele momento eu vi a Dulce normal. E nós orávamos, meu cunhado orava, meu cunhado, que é o pastor Sandro, e ele orava, dizia os detalhes, e minha mãe quebrantada, chorando na presença do Senhor. Por que eu estou compartilhando isso? A palavra que eu tinha para falar hoje para os irmãos era outra, era em 2 Reis, capítulo 3. Mas o Senhor diz assim, fala para o meu povo que vai estar na vigília, que quem guarda ele sou eu. Que nada vai tocar na vida deles e dos seus. Porque eu sou o Deus que guardo, eu sou o Deus que protejo. Assim como eu protegi a sua mãe, porque ela está debaixo da promessa. Os nossos familiares estão debaixo da promessa. Deus há de guardar, não só aqueles que já conhecem a palavra, mas aqueles seus que ainda não conhecem a Cristo. É só nós tomarmos posse da palavra de Deus. E eu louvo a Deus, eu nunca passei por isso. Uma rede de proteção. Gente que eu nem conheço, ligava para mim e dizia, como está a sua mãe? Onde é que ela se perdeu? Eu vou aí procurar. Era gente de moto, era gente de Uber, mobilizou. Mas uma coisa minha mãe sempre dizia, minha mãe sempre foi uma mulher muito temente a Deus. Ela sempre dizia assim, muito, 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 muito temente a Deus. E ela dizia, eu tenho um privilégio com Deus. Ela dizia para mim, Deus, eu e Deus, a gente tem um privilégio. Eu tenho um privilégio com Ele. Deus, sem Deus eu não sou nada. E aí eu quero dizer para você, mesmo diante da morte, o Senhor tem poder de ressuscitar. Mesmo perdido, o Senhor tem poder de encontrar. Não é só perdido fisicamente, não, mas eu estou falando perdido espiritualmente também. E a minha gratidão ao Senhor, e eu tenho pedido todos os dias, Senhor, eu quero viver a tua palavra. Eu não quero viver das experiências de Paulo, de João, de Pedro, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu quero viver a tua palavra neste dia, nesta hora, neste tempo, nesta geração. Mas eu quero viver a tua palavra não de ouvir falar, mas de viver. E para a gente viver a palavra, não só vai ser momentos bons, não. Vai ser momentos de tribulação. Mas na certeza de que Ele é com a gente. Eu louvo a Deus por a vida sua, Glauber. Você não sabe o quanto você foi usado.
naquele momento que você trouxe os pêsames para mim, em relação à minha mãe. Olha como Deus faz. Sabe o que a gente tem que pedir a Deus? Discernimento. Naquela hora eu disse, algo vai acontecer, Deus está me mostrando algo. E eu comecei a interceder, achando que Deus iria levar a minha mãe. Mas Deus estava dizendo assim para mim, eu levo na hora que eu quero, no dia que eu quero. E eu entendi que os nossos, Deus tem propósitos. E esteja sensível. Eu aprendi outra lição, sensibilidade espiritual. Talvez eu pudesse dizer assim, oxe, Glauber tá xarope, né? Eu poderia dizer, quem foi que passou essa informação? Mas não é. Ele sentiu de me dar os pêsames, que poderia ser pêsames, não é verdade? Poderia ser pêsames. Hoje eu poderia estar recebendo os pêsames. Mas quando Deus moveu e me deu o sonho para interceder, esteja sensível ao direcionamento do Espírito Santo de Deus. Seja sensível, peça a Deus discernimento. Todos os dias é a minha oração, sabedoria e discernimento, para que a gente possa ver e viver o reino de Deus aqui na Terra. Eu sempre ouvi uma frase que nós somos seres sobrenaturais. Nós somos sobrenaturais. Nós não somos qualquer pessoa, não. Nós somos seres sobrenaturais, vivendo em um reino natural. Mas que o Senhor espera que nós venhamos a viver o sobrenatural, já que nós somos seres sobrenaturais, aqui neste tempo, nesta terra. E eu quero agradecer aos irmãos, as irmãs que oraram, eu coloquei no grupo, né, de oração, e eu vi o quanto foi mobilizado, o quanto eu recebi a oração dos irmãos. Gratidão é o que eu expresso, primeiramente a Deus, e depois aos irmãos e à rede que Deus levantou de proteção para minha mãe. E do próximo encontro eu trarei a palavra de 2 Reis, capítulo 3, né? Que é a palavra que Deus também quer ministrar aos nossos corações. Deus tem ministrado demais essa palavra de 2 Reis, do profeta Eliseu, né? De tantos milagres que ele fez. Deus dizendo que quer também fazer grandes milagres nas nossas vidas. Mas a gente tem que saber de que forma seremos parceiros de Deus, né? Então, muito obrigada. Que Deus abençoe.